Se você tem um negócio, trabalha muito e sente que o resultado não acompanha, Talvez o problema não seja falta de esforço, e sim estratégia. aqui não tem conversa rasa. É negócio de verdade. Está começando mais um Café e Negócios, da Record News para todo o Brasil. Com vocês, eu, André Luiz Lima. E eu, Yuri Barbosa. Muito bom dia a todos, já pega o seu café e vem com a gente que está começando Café e Negócios. E com a gente hoje aqui no nosso programa, seja muito bem-vindo, Lucas Neto. Obrigado, André. Obrigado, pessoal do Café e Negócio aqui. Satisfação imensa estar aqui com vocês. A satisfação é nossa. Cara, para começar aqui, falar um pouquinho dessa tua jornada e dessa transição também, né? O Lucas é um cara que começou na carreira de concurso público, e hoje é um grande empreendedor, traz muito conteúdo não só na internet, mas com as pessoas que vocês se conectam também. Como é que foi um pouquinho dessa transição aí, Lucas? Sair de um cargo público para o universo do empreendedorismo? Eu sempre digo que a maioria dos nordestinos, principalmente que nasceram filhos de pobres como eu, viram no concurso público a única chance de mudar de vida. Então, como muitos nordestinos, eu vi nisso a expectativa de sair da pobreza, da miséria. Eu fui aprovado em 12 concursos públicos federais, né? Então, um atrás do outro, né? Concursos como Ministério Público da União, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal. E eu via no concurso público a única forma de mudar a minha vida. Não sabia o que era empreender, não sabia o que era venda, não sabia o que era marketing digital ou nada do tipo. Só que no concurso público eu percebi, por estar lá, que aquilo não era interessante pra mim. Cheguei em determinados momentos que eu ficava com o coração em tempo de sair pela boca, cara. Eu ficava mal pra ir pra trabalhar mesmo. E a partir dali eu percebi, cara, eu vou ter que fazer outro negócio na minha vida, que não seja isso. E você imagina, eu tava até conversando nos bastidores contigo, você tá ganhando 17 mil reais ali como servidor público federal, como é que fica o teu pai, tua mãe, tua família que não tem tantos recursos? O que é que eles vão imaginar? Que você ficou louco. E aí eu decidi começar a dar aula num quadrinho pequeno ali, dando aula para 3, 4, 10 presencial, e depois escalando isso para online até chegar hoje ter empresas aí para concursos públicos, são os mais seguidos do Nordeste, o maior número de aprovados em concursos públicos, especialmente para as carreiras policiais. Então, não foi nada fácil essa transição, mas foi uma necessidade de emocional. Eu tinha um salário financeiro legal, mas o meu salário emocional não estava bacana, cara. Emocionalmente eu não estava me sentindo tão bem por ir trabalhar. Foi por isso que eu larguei o serviço público. Eu não estou aqui desprezando o prato que eu comi. Foi o que mudou minha vida e me deixou de ser pobre. Mas essa transição foi difícil, mas é uma transição que foi necessária para que eu me encontrasse outra vez, que é fazendo o que eu faço, fazendo vídeo, empreendendo, vendendo, que é o que eu gosto de fazer de fé e fato. Isso a gente tá falando de quanto tempo atrás? Tá falando de 2017, quando efetivamente eu saí. Então, tô falando de quase 10 anos em que eu larguei o cargo público só para empreender. Você era um concursado público e aí você tem um estado de começar a dar aula. Qual foi o estalo? Quando você passa num concurso público, a galera quer saber o que você fez, né? Eles acham que é uma senha mágica aquilo. Você imagina, eu passei em 10 concursos, então eu comecei a ser abordado por jornais locais, a galera, o que é que você fez? O menino prodígio, foi com 22 anos eu já era servidor público federal. Então eu eu tinha essa didática, sempre tive facilidade para falar em público, eu comecei a reunir pessoas e comecei a dar aula. E cada vez mais eu fui procurado por cursinhos preparatórios e coisas do tipo. Quando eu percebi que eu já estava sendo procurado por esses cursinhos, eu percebi que eu poderia montar o meu próprio cursinho. E aí eu montei uma estrutura online. O start inicial foi realmente essa facilidade, digamos, didaticamente, por transmitir informações de direito constitucional, português, e todas as matérias envoltas a um concurso público. Então tinha facilidade para estudar e conseguir passar para qualquer pessoa aquelas disciplinas. E a partir daí eu comecei a dar aula de tudo. Você passou por uma transição de carreira, né? E tem muita gente que tá nos assistindo, né, André? Que com certeza tem um desejo de fazer essa transição de carreira. Qual foi a estratégia que você adotou? Foi na loucura? Foi planejado? Como é que foi? Não teve nada planejado, né? Eu cheguei, comecei a passar informação para 2, 3, como se fosse um hobby. Às vezes era aulão comunitário, era aulão solidário. Cada um leva 1 quilo de alimento e participa. E aí a galera ia participando e ia me pedindo essas aulas. De quê? De direito. E aí depois de português. Eu comecei dando aula de todas as matérias para um concurso. Pegava uma polícia militar do estado, uma polícia civil. Então foi tudo desorganizado mesmo, sabe? Eu acredito que isso serve para qualquer empreendedor, cara. Você não precisa estar preparado para começar. Porque tem gente sempre esperando o perfeccionismo aparecer para de fato começar a empreender ou começar qualquer negócio. Eu fui com o que eu tinha, que era a minha capacidade intelectual de transmitir informação. Então eu começava a transmitir isso aí e eu percebi que depois não era só aulão beneficente que eu podia fazer dinheiro com isso. Eu comecei a cobrar por essas aulas. Então foi um começo totalmente desorganizado, sem saber de nada que aquilo era uma empresa que poderia se formar no futuro, sem pretensão alguma. Foi realmente com a vontade de querer ministrar aula e transmitir o conhecimento que eu tinha nas disciplinas dos concursos públicos. Ótimo.
Bacana, Lucas, é interessante porque eu também abandonei alguns concursos públicos para empreender. Né? Só que lá no início do universo dos negócios, são dois mundos completamente distintos. Quais foram os maiores desafios que você pensou e que você enfrentou na hora que você estava ali já dependendo exclusivamente do teu CNPJ? André, você é nordestino fake, né? Com todo respeito, brincadeiras à parte. Mas quando você tá é nordestino fake, André. Nutella. Nutella. Mas, ó, todo nordestino, ele vê no pai e na mãe, ainda que o cara seja analfabeto. Eu não tô dizendo todo, tô generalizando demais, mas enfim, a maioria. O pai e a mãe chegam assim e dizem, meu filho é concursado com um orgulho tão grande, cara. Com um orgulho tão grande. Meu filho passou no concurso, é do concursado do Banco do Brasil. Então, era concursado do Ministério Público Federal. Aí que meu pai se orgulhava tanto. E ele, sabe, ele se exaltava e se orgulhava perante os amigos dele nesse sentido. Então, cara, os desafios foram os desafios de mudar da água pro vinho, cara. Eu era concursado e agora eu não sabia sobre DRE, eu não sabia sobre fluxo de caixa, eu não sabia o que era empreender, eu não sabia sobre como me posicionar, o que era um pitch, o que era vender, sobre gestão de pessoas. Eu não entendi absolutamente nada. A única gestão de pessoas que eu estudava era para fazer um concurso, porque tinha disciplina de gestão de pessoas muitas vezes naquela área. Então foi muito desafiante, mas eu entendi assim. Se eu tive competência para estudar várias disciplinas, para fazer um concurso público em 4 horas, concorrendo com 1 milhão de pessoas para 18 vagas, eu teria que ter a mesma competência para aprender sobre o negócio, se estudar, aprender com pessoas que tinham competência que de repente eu não tinha. Então foi muito desafiante para mim, mas ao mesmo tempo a disciplina que eu mantive como concurseiro me fez também manter como empreendedor e ter resultados interessantes. Tem uma frase que diz, do jeito como você faz uma coisa, você faz todas as coisas, né? Uma frase da PNL. E se a gente parar para refletir e olhar e analisar a nossa vida, cara, é exatamente isso. O jeito como você faz uma, você faz todas as coisas. E é interessante o que você falou, porque isso diz muito sobre a crença de capacidade. A tua crença de capacidade estava formada. Cara, se eu passei no concurso público, eu faço qualquer coisa. Né? E a crença de capacidade é o que faz a gente ter as coisas, né? Ter os resultados. Então, brilhante o que tu falou. É muito sobre a parte comportamental, né? Não é só a técnica. A técnica você busca. Tudo é comportamento, cara. Sim, se tu parar para olhar, tudo é comportamento. Sem dúvida. 87, segundo o Daniel Goleman, do livro Inteligência Emocional, 87% das pessoas fracassam na vida por falta de inteligência emocional. E 17 fracassam, e 13 fracassam por falta de inteligência técnica, cognitiva. Então, o que fez ele passar no concurso público não foi só a inteligência dele. Foi a relação emocional que ele tem consigo mesmo. Sem dúvida. É um conjunto, até porque você sai de uma estabilidade, de uma remuneração ali para se desafiar no mundo dos negócios. Total. Lucas, e hoje você tem negócios voltados para capacitar pessoas para concurso e você também se comunica muito com o empreendedor, com o empresário. E tu ganhou muita notoriedade na rede social. Como é que tu faz para administrar esse mix de conteúdos? Uma hora você está falando com o cara que está estudando para concurso, outra hora você está falando com o empresário. Um grande desafio. Eu bati agora no último mês 80 milhões de views nos como um todo, né, no painel profissional do Instagram e 1.600.000 seguidores. E muita gente fica, às vezes, perplexa como é que eu faço essa transição. Eu sou muito claro. A mensagem é, nem todo mundo nasceu para empreender e nem todo mundo nasceu para fazer concurso público. Só que, às vezes, o cara que passa no concurso público, ele passou porque foi trampolim para empreender e para investir. Então, o que é que eu faço hoje? Eu busco nos meus conteúdos boca de funil, André, falar bastante sobre a escolha que o cara tem de, muitas vezes, passar num concurso público para tirar o pé da lama e, se ele quiser, abrir um negócio e investir. Eu levo muito para o investimento, porque o investimento pode ser, inclusive, a forma do cara multiplicar o dinheiro que ele tem como concursado. Tem gente que não sabe nem o que é uma renda fixa. A gente estava conversando nos bastidores ali que muitas vezes tem gente que passa no concurso e já fica os bancos ali ligando pro cara para fazer empréstimo consignado, né? Para pescar o cara. É incrível. E aí o cara já cai no empréstimo consignado e já lasca a vida por inteira. Então hoje eu tenho buscado colocar o concurso público como ponta de entrada ali para sair da liseira total, né? Eu sempre digo, o cara deixar de ser liso mesmo. E ele conseguir ver no empreendedorismo / investimento a chance para ele galgar outras posições. Para ele sair daquela zona de conforto que ele de repente está e começar a ter renda passiva ou até renda ativa e ter um plano B, C, D, o alfabeto inteiro se ele quiser. Então a estratégia é, ao invés de ter uma disparidade de conteúdo, unir os dois. Você pega e cria uma esteira de produtos, entre aspas, para essa mesma pessoa. Exato. Coloca ele para passar no concurso e depois educa ele financeiramente. Exato. Excelente, cara, sensacional. E, Lucas,
quais foram as estratégias para que você aumentasse, inclusive, não vou dizer sobre quantidade de seguidores, mas a audiência para aquilo que você oferta? Eu busquei ser quem eu sou, cara. Eu busquei entender que o meu nordestinês vai ter que ser falado, meu cearenseis vai ter que ser falado. Eu parei de querer modelar sotaque dos outros, eu parei de querer estar em ambientes que não me pertencem e passei a ser eu. Eu passei a conversar com as pessoas como se fossem pessoas que precisam de ajuda, como eu precisei lá atrás. Eu sou do sertão do Ceará, então eu comecei a falar muito para o público mais pobre, para o público mais vulnerável. E a minha percepção hoje de vida é essa, que qualquer um pode. Então eu comecei a fazer conteúdo assim, conteúdo que eu chamo boca de funil, casos de vida, situações que acontecem no dia a dia. Tu pega o teu dinheiro e coloca aqui, isso aqui vai te dar nesse resultado. Então hoje o que de fé e fato eu quero fazer é cada vez mais levar um conteúdo low profile, um negócio mais simplista, mas que seja real, quem eu sou de fé e fato. Perfeito. Lucas, vamos pensar sobre negócio agora. Não que a gente está falando sobre isso, mas como que hoje o teu negócio está dividido? Né? Como que está o seu ecossistema hoje? Como é que você ajuda as pessoas? Traz pra gente isso aí. Principalmente hoje, eu ajudo as pessoas a passarem em concurso público, qualquer concurso público que elas quiserem, do jeito que eu passei e tirei meu pé da lama. E ajuda essas pessoas depois a se conscientizarem de que o dinheiro precisa trabalhar para elas. Então elas se tornam investidoras em projetos que a gente tem, seja projetos imobiliários, de leilões de imóveis, e sejam projetos também de elas aprenderem a investir. Claro que quando eu estou me posicionando tanto sobre investimento na internet, aparecem pessoas que falam, ainda que não sejam concursadas, sobre investimento. É natural que eu também consiga vender para essas pessoas. Então hoje você tem um braço B2C e um braço B2B, Exato. basicamente. Perfeito. B2B, né? Tá, beleza. Ótimo. Essa audiência que você conseguiu, você sentiu também esse impacto nos produtos que você oferta, nas tuas marcas, com relação à escola de concurso também? Sem dúvida. Depois do meu posicionamento digital, no sentido de gerar mais conteúdos low profile, no sentido de ser mais transparente e não falar só do conteúdo técnico. Antes eu estava muito técnico, então eu falava de concurso público apenas, eu não falava de vida. Quando eu passei a falar de vida e colocar nos exemplos o concurso público, por exemplo, e nos exemplos do investimento, eu consegui uma fatia maior dessas pessoas que consequentemente entraram para os meus negócios. Então, sem sombra de dúvida, de 2 anos para cá, a gente teve um crescimento vertiginoso justamente por conta desse posicionamento. Qual foi o maior desafio que você enfrentou? Aquele que, cara, foi o que mais travou o seu crescimento e como que você resolveu esse desafio? O desafio foi gente, a solução foi gente. Eu me relacionei, inclusive, com pessoas que estão aqui em São Paulo, com sócios. Tem um sócio meu, Davis, que está aqui em São Paulo, Ezequiel, que é de Minas. A gente fez ali um relacionamento profundo no sentido de negócio e a gente startou negócios que a outra hora eu não via. Então, por isso que eu digo, quando você me perguntou, a solução foi gente. Do mesmo jeito que essa dificuldade foi gente quando eu comecei a empreender. Então, sempre tudo vai se resumir a pessoas, porque pessoas vão necessitar de outras pessoas, né? Interessante, é algo que a maioria dos empresários também falam. Os desafios dos negócios, infelizmente, ainda são pessoas. Mas pensa em sair do Nordeste e migrar para São Paulo, por exemplo? Cara, eu tive esse pensamento durante muito tempo. Eu fiquei nessa neura de ficar vindo para São Paulo. Hoje eu não tenho. Hoje eu tô querendo curtir minha fazenda que eu tô construindo lá. Tô querendo curtir minhas praias lá no Nordeste. Assim, eu não tô com pressa para crescer, sabe? Cara, é incrível. Muita gente vem para São Paulo, vem para Alphaville. Tenho muito convite para vir para cá. Já tem um negócio aqui. Mas, sinceramente, eu prefiro a paz Não é querendo me limitar. Eu prefiro a paz do momento que eu tô vivendo. Nesse atual momento. Posso mudar de discurso na próxima semana, mesmo em meio aos convites, podcast, convite para palestrar aqui. Eu acredito que esse é o momento que eu estou vivendo, me permite viver lá na minha cidade, lá perto dos meus pais. E eu sou ponto fora da curva nesse sentido, né? Porque a maioria, para crescer, tem que vir para cá, tem que sair da sua cidade. Eu não saí. E acredito que qualquer pessoa, usando o digital, consiga empreender na sua terra, né? E que você pode, usando bem o digital, vender de qualquer lugar do Brasil. Acho que ninguém tem que nada, né? Exato, cara. E assim, pro seu negócio de concurso, tem mínima necessidade de tu vir para cá. Agora, se tu for para alavancagem de investimento e entrar e pisar fundo em investimento, aí vai começar talvez a bater na sua porta. Já tá aparecendo. Negócio, tanto que eu tô aqui por investimento agora nesse exato momento. Mas de concurso não. De concurso você vai de qualquer sem dúvida, lugar. qualquer lugar. Consegue escalar, né? E ainda falando em concursos, pro cara que tá estudando para um concurso e assistindo a gente aqui agora, quais foram os principais erros que você cometeu na época que você estudava? Os principais erros é me comparar com as outras pessoas. O segundo grande erro que eu cometi é querer acelerar o processo, achando que o meu tempo tinha que chegar dentro de um curto espaço de tempo. Eu acredito que, como para tudo na vida, você precisa de um prazo para
para isso, né? Um processo. O concurseiro ele tem que confiar mais no processo dele. Então, se o concurseiro hoje estudar 2 horas por dia, organizar 2 disciplinas por dia, resolver questões todos os dias, fazer revisão aos sábados e domingo simulado, se ele fizer religiosamente 6 meses, ele passa em qualquer concurso público, eu garanto. Agora uma dica para aquele cara que, assim como eu e você, quer fazer essa transição de carreira e migrar de um cargo público para o universo dos negócios. Se o teu coração tá... Eu sempre dizia, ele palpitava mais forte, mas é negativamente. Eu senti uma ansiedade profunda que o coração saía daqui quando eu ia para o serviço público. Então, quando eu começava a querer engolir choro, que eu chamo, eu vazei. Se você tá nessa daí, meu amigo, só com salário financeiro, saia, vaze, vá para o salário emocional, ainda que você ganhe menos no começo. Vai ser difícil, porque você não vai ter apoio, imagina. Principalmente se você tá na região e você vem de vulnerabilidade, não vão te apoiar, você tá ganhando bem. Eu não tô falando para você que tá ganhando 4 conto, não. Mas você que tá ganhando 10, 12, 15, que é juiz federal e ganha 30... Você que é juiz estadual e ganha 28, é difícil sair. Agora vai, se isso aí é o teu sonho, cara, vai pra cima. Se você tem força na internet, vai pra cima. Começa a vender alguma coisa, começa a aparecer, faz ali paralelo, né? Não vai de uma vez não, faz paralelo. Você vai ver que existe válvula de escape e você vai ser muito mais feliz, tá? Hoje eu sou muito mais feliz, não desprezando o prato que eu comi, mas muito mais feliz fazendo o que eu faço todos os dias, que é empreendendo, gerando emprego. São mais de 200 pessoas que estão dentro dos meus ecossistemas trabalhando ali no Brasil todo, algumas presenciais, outras home office. Então isso me traz muita felicidade, poder gerar emprego, renda, envolvimento, movimento, sabe? É o que me traz orgulho. Então, se a pessoa realmente quer, tem que ter timbre, tem que ter vontade, tem que ter disposição e tem que ter a mesma disciplina que de repente usou para passar em concurso. Show de bola. Você fala muito sobre liberdade financeira também, né, Lucas? Quando você traz assunto dos concursos, do universo dos negócios, de investimento. Para você, o que é liberdade financeira? Eu queria ter a liberdade emocional, André, hoje, que é o que eu consigo. Se eu consigo levar meu filho no futebol dele na quarta-feira à noite e pegar uma praia na quinta-feira de tarde, só porque me deu vontade, tá bom demais. Então, assim, eu liguei pra minha esposa, vamos viajar na próxima semana, vamos estar na Suíça, na Alemanha, e não deixa o trabalho aí. A gente é desse, irmão. Eu quero é curtir a vida. Então, meu negócio como empreendedor é construir liberdade geográfica, financeira e emocional. Porque o concurso público me travou durante muito tempo, no sentido não só financeiro, mas emocional. Então, eu empreendo para ter liberdade. Massa. Antes da gente finalizar, uma dica para quem tá na jornada. Jornada empreendedora? Dos dois, tanto no concurso quanto empreendedora. Rapaz, para de ser apressado. Confia no teu processo e compreende que muitas vezes tudo que você está vivendo agora é para te preparar porque você vai viver no extraordinário. Então, tudo é fase, cara. Um cara que está estudando para o concurso público, lá na frente, ele vai ver que essa disciplina vai servir para a empresa dele. O cara que está hoje empreendendo, com certeza, se ele mantiver a disciplina, ele vai ver, cara, valeu a pena aquela fase que a Justiça do Trabalho me perseguiu, aquela fase que aquele empregado, aquele funcionário lá me botou no pau, aquela fase que eu passei pelo Vale da Sombra da Morte e ninguém era por mim. Não tinha um parente que curtia um Reels meu quando eu fazia um post. Sabe, porque no começo do negócio, cara, o cara se sente solitário. Todos nós já nos sentimos. Hoje é fácil, a gente tá aqui, um network bacana, todo mundo está sendo interessante antes de ser interesseiro, entre nós 3 aqui, por exemplo. E isso aqui é legal, mas só que para a gente chegar aqui, houve um preço que a gente pagou. Todos nós aqui que estamos aqui. Houve um preço que ninguém viu. Ninguém viu o seu começo, ninguém viu os seus nãos, os seus foras. Então tem que ter resiliência, tem que ter antifragilidade, não é só ser resiliente. Então eu diria, se mantenha antifrágil. A vida vai bater, irmão. Vai ser complicado. Vão ter dias que você vai pedir para desistir, vai pedir arrego, vai chorar sozinho e não vai ter ninguém para ver. Se você se mantiver forte, é possível que do outro lado exista um prêmio para você. Então, seja como um concurseiro que está aí lutando para passar no concurso da Polícia Federal, seja o cara que quer construir um negócio sólido, legal, bacana, que dê liberdade, vai doer. O começo, o meio, às vezes vai doer, mas existe um outro lado para quem se mantém forte e disciplinado. Isso parece até discurso de coach motivacional, mas não. É porque nós sabemos que de fato a gente passa por isso. É tranco, irmão. É derrota muitas vezes. Tem que enfrentar a derrota para conseguir vitórias. E isso eu aprendi. Então eu diria isso para qualquer pessoa que está aqui buscando concurso público e empreender. Sensacional. Lucas, agradecer a tua presença aqui com a gente, a tua energia, o teu conhecimento. Muito bom. Agradecer a tua disponibilidade. O cara saiu lá do Ceará para vir aqui, para estar aqui com a gente em São Paulo, né? Desejar muito sucesso na jornada, cara. Tá? Muito sucesso. Você é um cara que planta muito e que vem colhendo e vai colher muito mais. Obrigado, satisfação estar com vocês dois, Obrigado. Referências, né? Que vocês cresçam também cada vez mais. Amém. Em graça e sabedoria, que Deus esteja na vida de vocês e que todas as decisões que vocês tomem a partir de agora sejam decisões sábias, que edifiquem os negócios de vocês. E um abraço para todo mundo, agradeço a oportunidade de estar aqui, TV Nacional, né? É um sonho também estar aqui realizando isso junto com vocês, porque a nossa mensagem consegue ser entregue a mais pessoas cada vez mais pela TV também. Obrigado, cara. Muito obrigado pela sua presença, Lucas.
E também quero fazer um agradecimento especial para os nossos apoiadores, Ponto 15 Cowork, Full Sail System e Dona Banana. Esse foi mais um Café e Negócio. Muito obrigado por acompanharem a gente nesse café. Até a próxima segunda-feira, às 8h15 da manhã, aqui na Record News para todo o Brasil.